na Câmara, João Paulo, nosso amigo que sempre nos acompanha, deu teste. Boa noite também a quem nos acompanha pelas redes sociais. Pauta da 23ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro de Melo, em 12 de dezembro de 2023. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo merense, declaro aberta a 23ª reunião extraordinária do ano de 2023. Ordem do dia, primeira parte, determina a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, ata da 22ª reunião extraordinária. Boa noite aos colegas vereadores e vereadoras, aos que nos assistem aqui presencialmente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Ata da 22ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano de 2023. Aos dias 7 e 1º de dezembro do ano de 2023, foi realizada a 22ª reunião extraordinária da Câmara, convocado para as 19 horas, na sede da Municipalidade de Desterro do Melo. O presidente deu início aos trabalhos, registrando a presença dos vereadores e vereadoras. Cícero Sebastião dos Reis Silva, Cleusa Barbosa Vespa, Luiz Henrique de Castro, Luiz Júnior Antunes Coelho e Paulo Ângelo Lopes da Silva. E a ausência justificada dos vereadores Aline Ferreira de Lima Filho, Cristiano Pinheiro Luna e Fábio Júnior dos Santos. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando ao primeiro secretário, vereador Paulo Ângelo, a leitura da ata da última reunião, que após lida foi analisada, discutida, votada, aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, terminou a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber, ofício número 115/2023, recebido do secretário de Saúde. Dispensada a leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2023, que modifica o artigo 133-A da Lei Orgânica do município de Desterro do Melo, acrescido pela emenda à Lei Orgânica do município de Desterro do Melo número 1, de 22 de novembro de 2022, da outra providência. Emenda substitutiva número 1, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2023. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças, em conjunto com a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2023. Dispensada a leitura do projeto de lei número 27/2023, que autoriza a suplementação da dotação orçamentária na fonte de recursos que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2023. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, o projeto de lei número 27/2023. Dando continuidade aos trabalhos, passaram à segunda parte da reunião, conforme segue. Primeira discussão da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2023, que após várias considerações foi colocada em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. E conforme estabelecido no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Orgânica, o presidente informou que o segundo turno da votação acontecerá com interstício mínimo de 10 dias. Em ato contínuo, o presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei número 27/2023, que autoriza a suplementação da dotação orçamentária na fonte de recursos que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que após várias considerações foi colocado em primeira votação, recebendo o voto favorável do vereador Luiz Henrique de Castro e o voto contrário dos vereadores Cícero Sebastião dos Reis Silva, Cleusa Barbosa Vespa, Luiz Júnior Antunes Coelho e Paulo Ângelo Lopes da Silva, restando rejeitado por maioria de 4 votos. Estando esgotadas as matérias da pauta, e em atendimento à resolução número 2/2021, institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião extraordinária a realizar-se no dia 12 de dezembro às 19 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os vereadores,
Estevam Melo, sala de reuniões, 7 de dezembro de 2023. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadoras e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam na comissão. Ata aprovada por unanimidade. Passando para a segunda parte, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 27, que autoriza a suplementação da dotação orçamentária na fonte de recursos que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2023. Está em segunda discussão o projeto. Na última reunião nós estive presente e gostaria apenas, de manifestar e pedir àqueles que na primeira votação acabaram votando contra esse projeto, que pensem bem. Nós ainda, para isso existe a segunda votação, e que possam talvez rever o seu voto, porque eu acho que, por mais que deva ter sido colocado aqui que a administração perdeu seus prazos, que a administração poderia ter se manifestado antes, eu acho que não é justo que essa Câmara, que esta Casa, faça com que a população seja punida, por uma situação aí que a administração talvez poderia ter se manifestado aí anteriormente. Então revejam, peço que revejam aí o critério que utilizaram para poder dar o voto contrário, e eu acho que esse dinheiro será destinado, como está aqui, especificado, aos exames, para que servirá diretamente à população. Então, muitas vezes, nessa queda de braço aí, que às vezes alguns aí possam querer fazer, punir a administração, não esqueçam que quem será punido é a própria população. Tá? Então, repensem, e vejam aí a possibilidade de dar o seu voto favorável a esse projeto. Muito obrigada. Senhor Presidente, pela ordem. Boa noite aos nobres vereadores, a todos aqui presentes, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Conforme foi discutido aí na primeira votação desse projeto, sou o relator desse projeto, votei contra na comissão, baseando na legalidade, e vamos por partes, As emendas impositivas foram criadas no nosso município, no final do ano passado, e cada vereador pôde destinar 24 mil e poucos reais para alguma área específica do município, para que a prefeitura fosse e fizesse o que o vereador pedisse. Na verdade, que o vereador impusesse ali com a sua emenda, sendo que a emenda positiva ela tem caráter obrigatório. Como já foi dito, as emendas impositivas da vereadora Cristiane foram as únicas pagas por completo dos 9 vereadores. Parte da emenda impositiva do vereador Fábio foi paga para a Lira Nossa Senhora do Desterro, e o outro restante do vereador Fábio, em conjunto com os demais vereadores, com 7 vereadores, não foram pagas até a data de hoje. As emendas foram destinadas a 2 especificações. A do vereador Luiz Henrique, a compra de um aparelho mamógrafo do posto de saúde. E a dos outros vereadores, junto com a parte do vereador Fábio, para a compra de um aparelho de ultrassom, também para o posto de saúde. Pois bem, este valor, que é direito do vereador, e isso não só em Desterro Melo, é baseado pela Constituição Federal e do Estado, é um valor que, no dia 1º de janeiro de 2023, a prefeita sabia que este valor deveria ser pago até 31 de dezembro deste mês. Pois bem, falta de prazo não foi. De acordo com a legislação vigente na época, ela teria o prazo de 120 dias para nos informar a incapacidade ou impossibilidade de cumprir esta emenda.
ela ficou em silêncio, então o silêncio é um aceite. Pois bem, até setembro ela teria mais um prazo de poder reavaliar aí, junto com os nossos vereadores aqui, a destinação dessa emenda. É 30 de setembro. Também ficou em silêncio. E agora, no final de novembro, esse projeto chegou à Câmara. O que esse projeto quer de maneira resumida? Que o dinheiro que os vereadores destinaram à compra de um mamógrafo e um aparelho de ultrassom não será utilizado para a compra do aparelho para ficar aqui no nosso posto de saúde. Mas sim, esse dinheiro será, de acordo com o projeto, né, transferido para o CISALV, para que, de acordo com uma ata que está aqui em anexo, o CISALV possa comprar esses aparelhos junto com outras cidades. Esses aparelhos não irão servir somente aos belenenses, mas irão servir a todas as cidades que participam do consórcio CISALV. E com isso, não atinge o meu objetivo da emenda, que é que o aparelho de ultrassom esteja no nosso posto de saúde e possa atender somente os belenenses. Com isso, sem filas. Com isso, dando atendimento sem precisar ter gastos de transporte com o paciente para fora do município. E fora que o aparelho aqui, ele vai ficar esse fecho de ano, no ano que vem, e se Deus quiser, por muitos anos. O que a prefeita quer é que a gente autorize que esse dinheiro vá para o CISALV. Somente esse ano aí, porque nós estamos aí hoje, é dia 11, 12, então, esses mais de 175 mil reais aí dos vereadores não seriam, entre aspas, investidos para fazer exames de mamografia ou de ultrassom durante esse ano. Poderia ser até feito para o ano que vem. Pois bem, mas tendo o aparelho aqui, não seria só esses 175 mil que serão divididos no valor por exame e vão acabar. Mas seria o aparelho, os dois aparelhos que estarão na nossa UBS para servir a nossa população, não só nesse mandato, mas nos próximos mandatos aí. Então, essa é a categoria que eu sou contra, e fora que juridicamente eu tenho base para ser contra. Né? O governo se faz muito de vítima, a gente está vendo aí nas redes sociais aí, uma combinação até de mensagens para se fazer de vítima. E isso é muito fácil, né? Quando a gente não consegue, o nosso objetivo é muito mais se fazer de vítima e atacar as pessoas que estão trabalhando no município. Isso, a lei, o que ela fala? A emenda impositiva fica adstrita à impossibilidade técnica ou não critério de conveniência. O que isso quer dizer? Que a emenda ela é impositiva, ela tem que ser feita. E não se a prefeita quer fazer, se não quer fazer, se ela quer mudar o nosso dinheiro para outro lugar ou não. Ela tem que cumprir o que os vereadores executam. E outra maneira, que está no nosso parecer jurídico, dado o caráter impositivo, que é isso que eu quero dizer, quanto à execução orçamentária das dotações, advinda das emendas parlamentares, a sua execução é, repita-se, obrigatória, nos termos aprovados pelo Poder Legislativo, amparado pela Constituição do Estado e Constituição Federal. Então, esse projeto teve a sua constitucionalidade dada pela nossa Procuradora Jurídica, por quê? Nós, vereadores, poderíamos, como donos da emenda, falar, tudo bem, pode então usar esse valor para mandar para o CISALV. Mas, se nós, por unanimidade, decidimos que não, o projeto acaba sendo inconstitucional. Se não tiver o apoio e a aprovação dos vereadores, o projeto que a Prefeitura nos mandou é inconstitucional, de acordo aí com o artigo 133A da Lei Orgânica, com o artigo 100 da Constituição do Estado e com a emenda 126 aí da Constituição Federal. Então, o meu voto é contra e a favor, sem vitimismo, mas a favor que os aparelhos estejam aqui no nosso posto de saúde e que possam servir, né, o ano que vem e os próximos anos a todos que precisam lá fazer seus exames de forma muito mais rápida, sem fila e até diminuindo custos do município com transporte e demora, como a gente vem sabendo o que está acontecendo. A intenção de nós, vereadores, é que nosso dinheiro seja usado para a compra do aparelho que possa servir à população e não para mandar, para fazer exame só por um determinado período, e esse dinheiro vai acabar, não vai ter nem exame e não vai ter nem aparelho. Então, meu voto é contra, e sabendo que a prefeita tem até dia 31 para cumprir. Não cumprindo, não sou eu que falo, é a própria legislação. Pode até ser abrir o processo contra o prefeito, o processo não só na Câmara, mas no Tribunal de Contas, por descumprir o próprio orçamento. Muito obrigado.
Senhor presidente, pela ordem, nosso boa noite aos demais pares aí, as pessoas que estão aqui acompanhando, os servidores e as pessoas também que estão pelas redes sociais aí. De antemão, queria solicitar a dele aqui para esclarecer uma situação aí, o vereador Cícero falou que a prefeita cumpriu somente a emenda impositiva da vereadora Cristiane e a minha emenda positiva em relação à Lira Nossa Senhora do Desterro. Está errada a vossa fala. Eu fui um dos maiores entusiastas aqui e realmente, em conversa com os demais vereadores aqui, solicitei que fosse feita realmente uma emenda impositiva para a Lira Nossa Senhora do Desterro. Já fui presidente por 2 exercícios, serviço voluntário aí, e que graças a Deus desde 1994, quando a banda foi refundada aí pelo então prefeito Rui Barbosa, se mantém até hoje com o difícil, o ofício aí de se trabalhar voluntário, tanto para os músicos quanto para as pessoas de diretoria da banda. Então sempre fui entusiasta, fui músico formado pelo maestro José Simão Rosa e até hoje prestamos todo e qualquer tipo de serviço que a banda sempre precise aí, em qualquer circunstância. Mas a banda tem contas a pagar, tem cartórios, atas de registro, uma série de questões aí que demandam justamente valores. E eu fico feliz já em conjunto com os demais vereadores aqui, ter feito a indicação e os demais vereadores também terem assinado. Então, a fala de Vossa Excelência dizer que a prefeita Mayra cumpriu a minha emenda para a banda não é verdadeira. Ela cumpriu a emenda dessa casa. Quando há interesse, fala que está se fazendo em nome da casa, em nome dos demais vereadores. Quando não há interesse, se fala do vereador Fábio. Então, nesse caso aqui, eu quero elogiar o trabalho da casa e não o meu trabalho, porque os demais vereadores também fizeram a indicação da emenda positiva para a Lira, que foi cumprida, pelo menos é o que a gente sabe, tem noção do orçamento, e ficamos felizes, justamente que é um recurso necessário à sua manutenção. Então, eu queria deixar esse adendo aí em relação à situação. Outra situação é que não concordo que o dinheiro do vereador. Não, o dinheiro é do povo. Nós estamos aqui para tratar de assuntos particulares. A gente está tratando aqui de interesse coletivo. Quando se faz a emenda que se diz impositiva, apesar de fazer em nome do vereador, mas a gente está representando ali justamente uma série de grupos. Por exemplo, quando eu aqui pedi que fosse feita uma emenda para a Lira, para a banda, ali a gente estava representando todos os músicos, todas as pessoas ali que estão prestando serviço para a comunidade. Então, é um serviço fundamental. Quando a gente fez a emenda, então, impositiva, junto com os demais vereadores, lá no ano passado, para a aquisição de um aparelho, todos aqui entenderam que esse aparelho era benéfico, que era um serviço a ser prestado à comunidade, com a aquisição desse aparelho. Eu fico feliz, fui um dos idealizadores aí das emendas impositivas nessa casa, e isso mostra a diferença da questão de Câmara e de Executivo. É uma questão ínfima, se for considerar o tamanho da emenda impositiva e o tamanho do orçamento do município. Concordo com a questão que já foi dita em relação ao cumprimento dos prazos. Isso está na lei, isso haveria de ter sido cumprido dentro do cronograma ou justificado à época. E digo aqui, dentro da vida jurídica que a gente milita, já aí há alguns anos, a gente sabe do tamanho da responsabilidade de um advogado quando assume uma causa. Às vezes a pessoa tem todos os direitos, tem tudo para ser resolvido e, por algum descuido, por alguma situação, você perde o prazo de algum recurso, de alguma situação ali, e aí a pessoa perde o direito porque o
o advogado perdeu o prazo. E a gente tem que assumir essa responsabilidade. Então é a mesma situação aí, quando a gente está tratando aqui das emendas, é isso. Tiveram os prazos, houve a possibilidade de se rever, de se justificar, de fazer justamente esses pedidos para essas mudanças dentro do tempo hábil, mas não foi feito. E, infelizmente, dentro do cumprimento de prazo aí, tem que prevalecer o que está escrito na lei. Todos aqui foram unânimes quando votaram o projeto que instituiu as emendas impositivas. Todos os vereadores foram unânimes. E nós votamos a instituição das emendas, o cumprimento desses prazos e toda a sequência que deveria ser feita, dentro dessa sequência. Não foi um vereador ou outro vereador, foi a Câmara. E aí eu defendo justamente isso. Todos da Câmara tiveram a oportunidade de contribuir, de fazer as modificações na época, de aprovar essas emendas impositivas. Que está aí a comprovação do serviço que foi feito e da utilidade, assim como eu disse aqui no cumprimento, e fico muito satisfeito, agradeço aí a administração de ter pago a emenda para a banda, não a emenda do vereador Fabinho, a emenda da Câmara, que foi feita aí em benefício da Lira Nossa Senhora do Desterro. Satisfeitíssimo e mostrando justamente o tamanho desse trabalho que foi realizado nesses períodos aí. Então fica aqui os meus argumentos em relação ao projeto de lei. Também. Senhor presidente, pela ordem. Só para esclarecimento, quando eu falei da emenda do vereador Fábio, até elogiando o seu trabalho, que dentro da nossa discussão do que seria distribuído, Vossa Excelência que trouxe aí. Então, te elogiando, então, te colocando de uma forma, talvez como professor. Foi feito em nome realmente. Sim, mas foi uma indicação do senhor aí, com o prestígio que você tem com o trabalho da Lira. Então, foi pago, não foi assinado por demais, mas foi uma objetivação do senhor aí, e que bom que ele foi pago. Só para esclarecer esse ponto aí. Senhor presidente, boa noite aos colegas, boa noite aos que nos acompanham nas redes sociais, aos funcionários desta casa e os que nos acompanham nessas galerias aí. Eu já discuti bastante esse projeto, ele teve na comissão, a gente já debateu ele no primeiro turno também, derrotamos ele na comissão, derrotamos ele no primeiro turno e hoje enterramos ele de vez, se Deus quiser. Por que do meu voto? Mantendo sempre a coerência, porque eu fui eleito para ser vereador em Desterro do Melo e não em Ressaquinha ou de qualquer outra cidade. Eu tenho que defender os interesses. A gente fez um juramento de defender o povo de Desterro do Melo aqui no primeiro dia quando tomamos posse. E eu mantendo a coerência, querendo que o dinheiro seja investido aqui, que o aparelho, que é uma coisa permanente, e não vai precisar de deslocamento para ir fazer exame em Ressaquinha. A população já faça lá no posto de saúde e já mostra o médico na mesma hora. A gente quer agilidade e eficiência do serviço público. O que a prefeita quer é não pagar nossas emendas e enrolar a população mais uma vez. Assim como está fazendo há 3 anos enrolando a população. Eu não concordo com isso e oriento aos meus companheiros o voto não a esse projeto absurdo que ela mandou. Senhor presidente, pela ordem, boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, aos que nos assistem presencial aqui, o João Paulo e o Batista, e aos funcionários dessa casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu sou o presidente da Comissão de Orçamento, fui contra esse projeto, mas desde já eu quero deixar aqui bem claro para o pessoal, para o povo, que é o seguinte, para a população, eu estou sendo contra
levar o nosso dinheiro para fora do nosso município, mas sim favorável ao povo. Eu não estou sendo contra a população, é o contrário. Eu estou sendo a favor da população, porque nós temos aqui, se nós adquirirmos um aparelho de ultrassom aqui para a nossa cidade, eu vejo que é coisa muito boa. Na verdade, está sendo contra a população é quem for contra comprar esse aparelho. Porque hoje a gente vê aí, eu estou com dó do povo. A maioria da nossa população, igual eu disse aqui estes dias, tem gente juntando dinheiro de ovo, de frango para pagar exame, inclusive ultrassom, remédio. E se nós tivéssemos um aparelho aqui, muito mais prático, eu duvido que se colocar aí nas redes sociais ou fazer uma pesquisa, quem concorda com a compra do aparelho ou levar o nosso dinheiro lá para o Cisalve, eu duvido que encontra a terça parte aí, que é contra comprar esse aparelho, eu duvido. Não encontro de jeito nenhum. Então, foi muito bacana a gente ter aprovado aqui as emendas positivas desse projeto e falar a verdade, graças a Deus, foi um trabalho muito bacana, muito honrado de nossa parte indicar essa emenda impositiva para a compra de um aparelho aqui para a nossa cidade. E jamais eu votarei a favor desse projeto, dispensa nenhuma. Se eu votar a favor desse projeto, eu estou votando contra a população. E o aparelho não é nem para A, nem para B, nem para Maria, nem para o João, é para todos. Para todos, pobre, rico, preto e branco. E eu estou aqui para defender a população. Não tive, na primeira votação desse projeto, tive que sair, mas estou aqui mais uma vez para votar contra esse projeto. Eu já votei contra na comissão e voto hoje de novo, se Deus quiser. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Na verdade que, graças a Deus, nós fomos muito felizes com a ideia da compra do aparelho. Por isso que a ideia de quebrar, por isso que o projeto para quebrar a nossa ideia é que está vindo aí. O filho bonito aqui na nossa cidade não tem bairro, muito menos vereador. Então, assim, a compra desse aparelho para a nossa cidade é a mesma coisa do projeto da fotovoltaica que a prefeita falou, que era economia para o nosso município. O aparelho de tração também é economia para o nosso município. Ele vai ser pago uma vez só, não vai ter deslocamento com o paciente para fora para fazer o ultrassom, vai ter o nosso paciente, vai ter a dignidade de ir no posto de saúde e fazer o ultrassom aqui no posto de saúde. Como diz o secretário de saúde que esteve aqui na última reunião, se não me engano, na ordinária, ele disse que vários especialistas foram contratados aí para a nossa OBS. Então, vai precisar só de um especialista para fazer os ultrassom. O aparelho, a nossa indicação aí sendo cumprida, vai ter o nosso posto de saúde para beneficiar o nosso município. Então, graças a Deus, aí fomos muito felizes com a indicação. E se Deus quiser, o povo vai ser mais feliz ainda tendo um aparelho aí para fazer o ultrassom no nosso lugar, né? Correndo menos risco de pegar a estrada, menos tempo, né? Então, se Deus quiser, vai ser muito valioso para o nosso povo aí. Senhor presidente, pela ordem, eu só gostaria que ficasse aqui bem explicado que quando se fala na transferência para o Cisalve, esse dinheiro ele não é colocado num bolo comum e que todos os municípios vão utilizar, inclusive, do dinheiro de Desterro do Melo, não. O valor da transferência que é feito pelo Cisalve por Desterro do Melo vai cobrir apenas as despesas de Desterro do Melo, os exames ou medicamentos relacionados às marcações de Desterro do Melo. E da forma como foi colocado,
aparecendo que simplesmente está se propondo a transferência para outro município de qualquer forma. E não é isso. E como foi lembrado aí pelo vereador Paulo Ângelo, né, uma das impossibilidades, a ideia do aparelho realmente é excelente. Só que no momento, o impedimento da implantação, né, desse aparelho, ele vai ser comprado e infelizmente vai ficar parado pela falta de uma equipe especializada, como já foi também falado aqui pelo secretário de Saúde, pela falta de uma equipe especializada para fazer os laudos. Não é simplesmente ir lá e fazer o exame de qualquer forma. Se o aparelho está sendo utilizado para o exame ginecológico, precisa de uma equipe especializada em laudar exames ginecológicos. Se esse aparelho está sendo usado para fazer um ultrassom relacionado à ortopedia, precisa de um especialista na área de ortopedia, assim sucessivamente. Então, não é simplesmente contratar um especialista, precisa-se contratar uma equipe. Então, a ideia é boa? É. O aparelho terá serventia para o município? Sim, mas neste momento será mais viável para a população ter os exames via CISALV, para não correr o risco que esse aparelho venha ficar parado, né? Nada impede que na próxima, como vamos apresentar uma nova emenda impositiva, né, está terminando a obra do Centro de Especialidades, né? Então vai sim ser liberado espaço dentro do posto futuramente, né? Ou desse Centro de Especialidades, para que possa se montar sim essa sala para o aparelho. Não é simplesmente ele ser instalado de qualquer forma em qualquer sala, né? Então, a partir do momento que esse Centro de Especialidades estiver pronto, que vários serviços que são feitos hoje no posto forem transferidos para lá, vai sobrar espaço físico no posto para que esse aparelho também seja instalado. Então, eu acho que nada impede de se pensar bem, de se fazer essa troca agora, e na próxima, como já vamos agora fazer uma nova emenda impositiva, a emenda impositiva do aparelho se repetir. Certo? Então, se nós realmente queremos servir a população, por que não servir a população naquilo que a população precisa no momento? Então, eu acho que vale a pena repensar sim. E precisa deixar claro que não está sendo jogado dinheiro fora, simplesmente sendo levado dinheiro de qualquer jeito para a ressaquinha, não. O que é transferido para o CISALV atende apenas à demanda de Desterro do Melo, à população de Desterro do Melo. Então, quando se fala que a população vai perder com isso, não vai não. A população continuará sendo atendida e, como foi bem lembrado aqui pelo vereador Fábio, né, com essa emenda que é, né, em conjunto, eu não participei dela, mas todos os outros 8 vereadores participaram. Então, uma emenda que é da casa. Então, por favor, que fique claro que o dinheiro não está sendo transferido, não, caso seja aprovado, o dinheiro não estará sendo transferido de qualquer jeito para outro município, não. Senhor presidente, pela ordem, como relator dentro da comissão, até o vereador Cristiano faz parte, não sei se ela leu o documento em anexo. O documento desmente o que ela acabou de dizer. Vamos lá por partes. Eu levo geralmente meu pai para fazer exame no aparelho de ultrassom. E o próprio médico que faz o exame é o laudo. Então, nós vamos usar o cardiologista ou o especialista aqui do posto que for fazer o exame, ele mesmo vai dar o laudo. Com relação a ginecologista, a mesma coisa. O aparelho mamógrafo, né, vai fazer o exame e o médico que estiver ali, né, fazendo o exame também dá o laudo para a mulher de imediato. Então não precisa, não cria despesa do município, né, quem vai fazer o exame vai dar o laudo. Com relação ao que o vereador disse, que esse dinheiro não vai para o CISALV, na própria ata, Diário Oficial Eletrônico do CISALV, ressaquinha 26 de outubro de 2023, como o vereador Júnior disse, segue ressaquinha. Então, esse documento esteve presente na reunião, está aí no nosso projeto, é só a gente ler.
E o que ficou decidido lá na ata do CISAL? Que eles foram contemplados com valor de 3.156.000, né, e estão vendo o que vão fazer. Então, lá solicitou, né, que os presentes lá da reunião dessem ideias para utilizar esse dinheiro. E ficou, então, decidido, abre aspas, ficou decidido que o consórcio deve manifestar interesse e ficou decidido que deverá ser elaborado um plano de trabalho visando a aquisição de um aparelho tomógrafo, um aparelho de tração. Voltando, entre aspas, ficou decidido que o consórcio deve manifestar interesse e ficou definido que deverá ser elaborado um plano de trabalho visando a aquisição de um aparelho tomógrafo, um aparelho de ultrassom, um aparelho de digitalização de mamografia e um aparelho de endoscopia. Então, o que ficou decidido lá no CISAL com a participação da Secretaria de Saúde e principalmente da Prefeita do Mel? Que esses valores lá do CISAL, eles vão comprar esses aparelhos para o consórcio. Então, quando o vereador Alexandre fala que o valor das emendas positivas dos vereadores irão atender só o pessoal do Mel, mentira. Esse valor é para comprar um maquinário para atender a todos os pacientes de todas as cidades. Só para esclarecer aí, as emendas positivas sim dos vereadores, para compra e para que esse aparelho esteja aqui, e não para atender as demais cidades, para ter pedido os demais vereadores. Vereador Cícero. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Cícero, é absurda. Chega a ser absurdo a vontade que o senhor tem o tempo todo de tentar enrolar, né, desfazer, mexer com tudo aquilo que eu falo. Presta atenção. Aqui já está dizendo que eles já receberam o valor, já foram contemplados com esse valor nessa data. Então estão definindo o que vão fazer com este valor contemplado nessa data. Aqui, hora nenhuma, está dizendo que esse valor aqui vai ser transferido para complementar esse valor aqui. Esse valor da ata de 3.156.000. Ela nem poderia fazer isso, ela não tem autorização para fazer isso, só se ela fosse louca. De antes de ter essa autorização, transferir esse valor para lá. Então quem está falando absurdo é o senhor. E está dizendo que eu... Não, o pedido está aqui, olha bem as rubricas que ela pediu. Rateio do Fundeb, consórcio público. Esse rateio do Fundeb, ele, lá no orçamento, ele é utilizado para o pagamento dos exames. Aqui na ata já está dizendo que vai ser pago, que vai ser comprado, com o valor que já está lá no caixa do CISAL. Então não faça trocadilhos com o que eu estou dizendo. Por favor, não faça trocadilhos com o que eu estou dizendo. O senhor o tempo todo tem feito isso, tentando desmerecer o meu trabalho. Então, por favor, olha bem o tipo de informação que o senhor está passando. Aqui na ata está dizendo que o valor já está em caixa. Estão decidindo o que vai ser comprado. Agora, aqui no projeto, está pedindo a transferência desse valor e ficou claro aqui na mensagem que essa rubrica aqui, ela é utilizada para os pagamentos dos exames e dos medicamentos. Então, quem não está entendendo, quem também não está fazendo seu dever de casa, o senhor o tempo todo está querendo falar isso a meu respeito. Né? Senhor presidente, pela hora, a vereadora falou do rateio do Fundeb. Desculpa, rateio do CISAL. Ah, sim. Fundo Nacional de Educação. Então, eu não estou colocando palavras na Vossa Excelência que está falando. Com relação, pela última vez, levar o dinheiro para o CISAL, para todo mundo entender, levar o dinheiro para fora, para que possa fazer os exames lá e possa ser utilizados esses aparelhos lá. E não aqui no município. Não é a intenção dos nossos vereadores que os aparelhos estejam aqui no município e façam para o município. O vereador tem que defender o governo mesmo, porque só tem aí 10 dias para licitar e comprar, senão as penalidades estão impostas em lei, né? Defender o indefensável é mais fácil do que representar a população que só quer ir no posto fazer o exame aqui. Senhor presidente, pela ordem, outro equívoco aí que o senhor cometeu, não é simplesmente o cardiologista vai lá e faz o exame, o ginecologista vai lá e faz o exame, ele só pode fazer o exame laudar desde que ele tenha o diploma e a especialidade. Outra informação errada que o senhor deu também. Agora, o equívoco que eu cometi aí de falar Fundeb ou Cisalve, isso aí, para mim, não cabe, né? Assim, não há necessidade do senhor ficar se atendo aí a uma situação tão pequena, né?
e o tempo todo tentar desmerecer as minhas falas e tentar desmerecer o meu trabalho. Não estamos aqui para isso. E isso eu posso estar certo, porque a partir de agora, essas provocações que o senhor, quase todas as reuniões ando fazendo, eu não vou ficar me deixando levar por elas, não. Tá? Para mim, isso também é uma atitude desesperada, né, de muitas vezes, de quem não está conseguindo aquilo que quer. Então, acho que agora, né, tudo que a gente precisava falar e discutir a respeito do projeto já está discutido, mas, por favor, se atenha também às discussões e não o tempo todo, né, ficar tentando aí desmerecer a minha fala ou ficar tentando procurar palavrinhas pequenas que sejam, né, para tentar desfazer ou ludibriar ou misturar, o que for, né, tentar confundir as pessoas dentro daquilo que está sendo proposto aqui. O fato é que o projeto pede sim para que esse dinheiro continue sendo utilizado para a população. Eu acho que é isso que nós precisamos pensar. E esquecer, né, que na ansiedade de muitas vezes tentar punir a administração ou tentar punir a prefeita, quem está perdendo com isso é a população e não nós vereadores aqui ou até mesmo o prefeito. Senhor presidente, começou de novo o vitimismo. Porque é o seguinte, quando a gente passa um dado, a gente é mentiroso. Quando a vereadora se equivoca, não tem importância. Fundeb é educação, CISAL é saúde. Então, e falar que não tem diferença. Tem muita diferença. Outra área totalmente diferente. Agora vamos lá. Sabe por quê que mandaram esse projeto agora, bem tarde? Porque acabaram com o dinheiro e não quer pagar. Não quer pagar. Isso é manobra. Chama-se manobra. Vamos ver quem não quer. Quem de sã consciência vai abrir mão de ter um carro e vai começar a pagar um táxi? Porque a situação é essa. A situação é essa. Eu devia ter uma votação pela população. Você prefere sair de van 6 horas da manhã e chegar 1h da tarde, ficar sem café e sem almoço, e ir fazer o exame fora do município, ou prefere ir ali no posto e já sair com o resultado? Não. Essa é a pergunta que está sendo feita. O que essa casa faz é para facilitar a vida das pessoas. A gente nunca fez nada que dificultasse a vida das pessoas. Mas a prefeita, através dessa manobra, porque comeram dinheiro, saquearam o município durante esse ano, com tantos absurdos de gastos aí, agora vem querendo empurrar com a barriga. Porque se a gente, caso vote do jeito que ela quer esse projeto, a população não vai receber um tostão de benefício disso. E eu tenho certeza. Não fez em 3 anos, vai fazer agora. Agora está preocupado em colar outra mentira. Todo fracassado, toda pessoa fracassada, ela procura um terceiro para pôr culpa. Mas ela nunca que faz autocrítica. É realmente o erro. Colocar a culpa no... eu saí bêbado, bati de carro, a culpa é do vereador Fábio, do vereador Cícero. Ninguém tem com isso, vocês não jogou bebida com minha boca abaixo. Então, colocar a desculpa nos outros é bem mais fácil. A administração precisava fazer uma autocrítica e ter humildade, coisa que está faltando. Isso que eles deviam fazer. Senhor presidente, pela hora. Eu gostaria de fazer um elogio ao vereador Paulo Ângelo, que foi cirúrgico na sua fala. Nós votamos aqui 3 vezes, 2021, 22 e 23, um projeto igual esse, para suplementar energia fotovoltaica. Vai lá no campo para ver se tem alguma coisa, um prego lá de energia fotovoltaica. E o orçamento de 2024, que está na minha comissão, ele prevê um gasto de R$10 mil com energia fotovoltaica para o ano que vem.
Então, assim, mais uma vez, teremos aí, no ano que vem, não prevendo o vereador do prevê, mas mais um projetinho de suplementação que vem para a energia fotovoltaica. O que isso tem a ver com a fala do vereador Júnior? Tudo. Porque o vereador Fábio, Paulo, realmente entendeu que a suplementação é o que o vereador Júnior entendeu. Ela não garante que será executada. Se garante isso, nós já teríamos energia fotovoltaica no Parque de Exposição desde 2021. Já teríamos a nova escola que só estava no mato lá, pelo menos agora dentro uma capinada, que é em frente ali ao Campo Velho, não tem nada ali. Foi pago 700 mil para comprar um terreno, para não fazer nada com ele. E esse projeto ele não garante que irão ter exames. No anexo ao projeto, a prefeita não mandou, por exemplo, o valor por exame seria tal. Daria para fazer tantos exames. Pelo menos a gente saber e a gente poder cobrar da data de hoje para frente, caso fosse aprovado, a execução desses exames, mas não tem. Então, parabenizo o vereador Júnior, o vereador Paulo, pelas falas, que realmente é isso, é muito claro. Não garante uma suplementação, o que a nossa emenda garante, que é ter os aparelhos aqui. Então, se fazer de vitimismo, parece que está tendo até um mini curso lá na prefeitura, que é muito tranquilo. O governo hoje se faz de vitimismo na rede social, estão sendo atacados por vereadores aqui, principalmente eu, o vereador Júnior, está sendo massacrado. Massacrado com a verdade, está aí. É só contestar, contesta os projetos de lei e não contesta. Então, é muito mais fácil fazer de vítima do que assumir realmente a incompetência aí com relação à execução. É muito fácil mandar projeto de lei para socorrer o lançamento aí, sendo que dia 31 de dezembro está chegando, e se nós, vereadores, não estivermos lá para inaugurar e a entrega desses aparelhos, a prefeita irá responder administrativamente e judicialmente aí por não cumprir o orçamento e as emendas impositivas. Senhor presidente, só para finalizar, eu quero até parabenizar a vereadora Cristiane pela emenda que ela, positiva dela, destinou parte lá para parente Mãe Bacena, né? Muito bem empregado, e o restante me parece papai para o CRAS, né? Parece, muito bem empregado também, mas as falas dela não me convencem e não consegue arrancar o meu voto para votar contra o povo, não. Desculpa, mas não consegue. E, para ficar bem claro, é o seguinte, olha o que eu estava pensando aqui. Se eu tenho 200 mil e dá para comprar uma casa, eu deixo de comprar a casa e vou pagar aluguel. Um dia esse dinheiro vai acabar, eu não tenho nem o dinheiro e nem a casa. É impossível, é impossível. Será que nós estamos errados? Impossível. Só gostaria também de tecer alguns comentários sobre o projeto. Enquanto vocês estavam falando, eu resolvi fazer umas pesquisas aqui. Para você ter uma ideia, né, o valor que a gente talvez, se botasse a emenda aí, ao projeto, né, de lei de R$ 175.760, olha a quantidade de exames que daria para pagar. Pesquisando aqui no Google, né, hoje, por exemplo, um ultrassom para diagnóstico de doença, ele custaria de R$ 20 a R$ 180. Com preço médio de R$ 100. Daria para a gente fazer 1.757 exames. Ultrassom morfológico, né, que é de gravidez, ele custa de R$ 100 a R$ 200. Então, em média, aí, 150, 1.171 exames. A mamografia, ela custa de 60 a 180. Então, preço médio de 120, 1.464 exames. Então, vocês veem com uma carga de exame muito alta, né? São muitas pessoas que talvez seriam atendidas. Agora, o que me deixa na dúvida é como que essas pessoas vão ser atendidas em 15 dias. Vai dar um tumulto lá no CISOL e danado. Isso é enrolação. Simplesmente estão enrolando. Né? Na verdade, talvez isso aí pode ser para cobrir algum furo de caixa. Já deve estar devendo o CISOL e precisa pagar. Então, me falar que dentro de 15 dias, 1.757 pessoas poderiam fazer um diagnóstico de doença aí por um ultrassom, ou então 1.171 pessoas, ou 1.464, é muita gente, não dá prazo. Uma coisa também que me deixa meio encabulado, olha bem, desde o dia 1º de janeiro a gente já poderia estar discutindo isso aí. Às vezes essa troca, ou a compra que está, então deixamos aí para o último mês para discutir essa questão aí da emenda impositiva. Então, se muito na última hora, eu acho que
é uma maneira aí de meio que enganar, e eu acho que já deve estar devendo o CISOLV esse valor. Então seria o nosso voto aqui para pagar, né, alguns valores que já devem estar em aberto lá com o CISOLV, porque prazo para esse pessoal fazer esses exames aí até o final do ano é impossível, né, e eu acho que nem capacidade técnica e de maquinário o consórcio deve ter. Então fica aí minhas considerações a respeito aí. E quem sabe se da próxima vez, né, pelo menos esse assunto seja discutido no meio do ano, uma coisa mais, né, um tempo mais hábil para poder decidir. Muito obrigado. Senhor presidente, a gente já está ficando experiente nesse tipo de projeto aqui. Basta Deus lá fora votar. O projeto votado 3 vezes. Não se tem nada para começar. Lá ainda. Quantas vezes? Eles aproveitam da suplementação, pagam algum rombo deles, remaneja e não faz o que eles dizem. Aí o que foi autorizado eles não executam. Aí, como diz o vereador Cícero, tem 10 mil reais para fazer fotovoltaico no ano que vem no orçamento. É evidente que quando for lá para março, abril, já vai estar mandando projeto pedindo a mesma coisa de novo. E não vai fazer. Eu não sei como é que essas pessoas têm coragem de sair na rua. Porque eu já teria mudado dela. Eu não teria coragem de olhar na cara das pessoas, não. Porque é muita sacanagem, né? É zombar das pessoas até que assistem a reunião, dos vereadores que se reúnem várias vezes. Porque as pessoas confiou na prefeita, a maioria da cidade, colocou lá. Colocou. E agora fica dando esses tapas na cara do povo. Isso é uma sacanagem. 10 mil reais, capaz de não dar para no máximo dá para comprar um isqueiro para cada pessoa que precisa. No máximo. Porque o fotovoltaico não vai fazer de novo. E o ano que vem com o projeto. Aí, a gente sabe que é outra manobra para tampar rombo de caixa. Se você não votar, você foi contra a obra. Você já votou 3 vezes a favor. Se votar, você é feito de como? Está ficando difícil. Ficando difícil. E ainda bem que a população está enxergando isso, porque é uma mentira e uma sacanagem, uma atrás da outra. E fique aí esse alerta, porque esse projeto, como o vereador Jerônimo disse, que é contador, eu já tinha aberto os olhos, o vereador Cícero se aprofundou muito no projeto. Esse projeto é manobra. Eles não vão fazer nada para ninguém, porque eles estão devendo em todo lugar. Tem lugar que está até correndo. Fala em prefeitura do Melo, as pessoas fazem até careta. Você fala, aqueles lá não dá para fazer nada fiado, não, porque não paga. E fica aqui registrado. Senhor presidente, só para finalizar e corroborar a nossa fala, esse projeto de lei só está sendo votado agora porque a prefeitura mandou ele dia 21 de novembro. Então, esperaram 11 meses aí, não pagaram, não compraram os aparelhos que nós queremos, e num aperto aí de tentar, como diz o vereador Júnior, nos enganar, manda aí um projeto para suplementar, que a gente não tem certeza que esse dinheiro vai ser gasto para os exames, pode ser gasto para pagar realmente dívidas. Então, assim, não cumpriu a própria lei que foi aprovada por nós vereadores, que ela tinha 120 dias para nos informar. Não cumpriu, não comprou, então, como foi dito aí, não tem nenhum vereador aqui querendo punir ninguém. A própria prefeita, ela se pune através da bagunça financeira que ela fez e se pune também por não seguir a própria lei orgânica do município. A gente não sabe ainda qual vai ser o resultado da votação, mas independente aí, se o projeto aí for aprovado, eu sugiro, né, que as pessoas aí façam depois um pedido de informação sobre quais pessoas foram atendidas, quais exames foram realizados nesse período, né? Porque se realmente for aprovado aqui e não for realizados os exames, continua sem cumprir a emenda impositiva. Então seria pedir uma relação, né, do dia, a partir de amanhã, né, quantas pessoas foram atendidas aí nesses exames
diagnósticos aí de ultrassom ou mamografia. Então, seria, né, uma parte até da Câmara fiscalizar a questão da execução da emenda impositiva. Então, coloco em segunda votação, em redação final, projeto de lei número 27 de 2023. Vereadoras e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam na comissão. Então, o projeto então, foi rejeitado. 5 votos a 2. 6-2. 6 votantes. Encaminho então para o arquivamento. Então, dando sequência aqui, a leitura do substitutivo do número 1 ao projeto de lei número 29 de 2023, que autoriza a suplementação da dotação orçamentária na fonte de recursos que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2023, folha de pagamento executivo municipal. Então, questiono aí aos colegas, né, se podem dispensar a leitura do substitutivo. Sim. Muito bem. Então vamos por parecer. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 29 de 2023, que autoriza a suplementação da dotação na fonte de recursos que mencionam do orçamento do exercício financeiro de 2023, folha de pagamento, vindo do Executivo Municipal. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Esteio do Melo, ano de 2023. Vem a esta comissão projeto de lei número 29/2023, que autoriza a suplementação da dotação orçamentária na fonte de recursos que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2023, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. Por meio do projeto de lei número 29/2023, o Poder Executivo propõe a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.267.037,12 para incorporação no orçamento nas diversas dotações orçamentárias elencadas no artigo 1º da proposição relacionadas ao adimplento da folha de salários e encargos sociais. Em resposta ao ofício circular número 64/2023, enviado e protocolado na presente data, o Executivo Municipal encaminhou o projeto de lei substitutivo número 1/2023 ao projeto de lei número 29/2023, trazendo modificação nas dotações orçamentárias. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta substitutiva número 1/2023 ao projeto de lei número 29/2023, de modo que foi colocado em discussão. Seguindo a tramitação após os debates, o substitutivo número 1/2023 ao projeto de lei número 29/2023 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, em detrimento do projeto de lei número 29/2023 em sua redação original, que perdeu seu objeto. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável ao substitutivo número 1/2023 ao projeto de lei número 29/2023, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Esteio do Melo. Esteio do Melo, sala de reuniões, 11 de dezembro de 2023. Alípio Ferreira de Lima Filho, presidente. Cícero Sebastião Reis Silva, vice-presidente, relator. Cristiano Pinheiro Luna, membro. Coloque em primeira discussão o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 29 de 2023. Senhor presidente, esse é mais um projeto que passou na Comissão de Orçamento, cujo eu sou relator, junto com o vereador Kiko, presidente Cristiane, vereadora Cristiane, membro. É uma comissão que está trabalhando muito durante todo o ano e principalmente agora no final. Esse projeto, senhor presidente,
É um projeto novo no seu intuito, que está pedindo suplementação para poder pagar o salário de dezembro e poder pagar também o 13º. Antes disso, né, gostaria até de parabenizar o prefeito Donatinho, já sem precisar de projeto de lei específico, com planejamento, sabendo o que iria gastar, já pagou o seu 13º, pagou o salário de dezembro, pode entrar nas redes sociais aí dele para vocês verem, como demais prefeitos da região. Parabenizar o seu presidente, Jerônimo, que já pagou metade do 13º aos servidores aqui, os vereadores, lá em agosto, agora a última parte, no final de novembro para dezembro. Então, por que eu estou falando isso? Todo o órgão público é como a casa da gente, a gente tem que ter planejamento. O tanto que a gente vai receber e o tanto que a gente vai gastar. Neste projeto de lei, a prefeita mesmo ela assume que em novembro que em novembro a sua dotação para a folha de pagamento já estava estourada, já tinha gastado tudo. Então está pedindo a nós vereadores para que nós possamos dar ela a autorização para ela possa suplementar a fonte de pagamento, vindo aí, dá para ver, né, várias dotações, são 37 dotações, para que a gente possa suplementar essas dotações. É um projeto, no entendimento simples, ele só teve um atraso, nós podemos dizer, irrelevante, porque esse projeto foi distribuído na terça-feira, o vereador Alípio, o que convocou a nossa reunião para quarta-feira, né, já discutimos, e só não voltamos ele antes, o vereador Alípio pode nos confirmar, porque o projeto veio errado. Aí se a gente fala que o projeto é errado, aí se dói falando que lá embaixo que os vereadores estão querendo aí culpar as pessoas. Mas quem fez o projeto não fomos nós. Nós estamos aqui para avaliar. Errar todo mundo erra, sim. E existe a comissão para corrigir o erro. Se não fosse para corrigir o erro, não precisava de comissão, é só chegar aqui e voltar. Então, o trabalho de nós vereadores é um trabalho importante, que muitas vezes não é visto, principalmente nas comissões. Eu peguei todas as 36 dotações e somei uma por diversas vezes, e constatei um erro no projeto. A prefeita está pedindo uma suplementação de R$1.267.037,12. Ela está pedindo que a gente libere esse valor aí para aquela suplementação. Só que ela mandou as dotações para serem suplementadas no valor de R$1.258.27,09. Então estava faltando R$9.010,03. A gente não poderia, lá na comissão, eu como relator, dar um voto favorável a esse projeto do jeito que ele estava, mandar aqui para a Câmara para a gente autorizar que venha um dinheiro, mas não tem onde colocar R$9.000. Isso poderia penalizar, no mínimo, aí, os 3 funcionários, talvez não teria dotação suficiente para pagar o salário deles e o 13º. Então, conversei com o vereador Alípio, eu detectei esse erro aí já na quinta-feira, na sexta era feriado, então, no intuito de até alertar o executivo para que pudesse já mandar esse projeto na segunda-feira de manhã, alertei nas redes sociais aí com um vídeo que estava errado, que a nossa intenção era votá-lo, mas não tinha como votar desse jeito. Mas muitas vezes a nossa ação é entendida como tudo provocação. Não eu estava fazendo a minha função, eu poderia ter esperado ontem ou até hoje, e iria atrasar a votação desse projeto, consequentemente, iria atrasar o trabalho lá da Prefeitura, no RH e no setor de pagamento ali, né? Então, mandaram para a gente um substitutivo, através do ofício do vereador Alípio, que é o presidente da casa. Nós fizemos esse ofício ontem cedo, né, vereador? E protocolamos lá na Prefeitura, por volta de 10h30, porque o expediente lá começa, né, por esse horário. E por volta de quase 4 horas, a Prefeitura nos mandou o substitutivo aqui para a Câmara. Então, se eu tivesse errado, eles não iam mandar o substitutivo. Mandou o substitutivo porque reconheceram que o projeto estava errado, precisava substituir, precisava de outro. Esse projeto chegou aqui ontem, à tardezinha, chegou aqui às 15 horas aí, e 45 minutos. Então, um pouquinho mais aí de 27 horas que esse projeto está aqui na casa, nós estamos votando ele e tenho certeza que será aprovado hoje. Então, fica aí para todo servidor público do município, todo servidor de carreira, todo servidor contratado, que o trabalho nosso é muito importante. É um trabalho para corrigir, para melhorar o projeto e para torná-lo constitucional e legal.
para que depois não dê problema para nós, não dê problema nem para o RH da Prefeitura e também vocês não ficassem sem dinheiro. Uma coisa inusitada nesse projeto que nos preocupa muito lá dentro da comissão, e se vocês quiserem podem ler aí o parecer jurídico, que esse projeto está suplementando com base no valor que a Prefeitura irá receber. Então, hoje, esse R$1.267.000, a Prefeitura não tem ele todo, tem uma parte, e ela conta que irá receber do governo federal, durante o final desse mês, a complementação para poder pagar os funcionários. Então, assim, nós temos que dar essa autorização e a prefeita que é responsável por pagar os funcionários, não nós. Se ela receber esse valor e pagar, ok, cumpriu a lei e fez a sua obrigação. Se ela não pagar, não cumpriu a lei, né, vai estar prejudicando os funcionários aí no final do ano e pode responder aí também no Tribunal de Contas com relação a isso. Mas eu torço que receba esse valor, eu torço que consiga pagar para que quase 300 funcionários possam receber o seu salário, que é direito deles, que o 13º também é direito, e também fomentar a nossa economia, né? Serão mais de 1.300.000 aí girando na economia do Bento. Então, parabenizo aí todos os prefeitos que, de forma planejada, já pagaram, como eu parabenizo o presidente da casa e a todos os funcionários aqui da casa, como já pagaram o 13º, já pagaram os salários, né? Fica aí de exemplo, que a nossa cidade, infelizmente, hoje é vista uma cidade mal pagadora, mas não é culpa da Câmara. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte e espero aí que o presidente possa até convocar a reunião extraordinária na quinta-feira, para que na sexta-feira esse projeto esteja na Prefeitura e se já tiver o valor em caixa, já pague pelo menos o 13º para ir ajudando economicamente todos os funcionários que dia a dia, tanto lá no jurídico, tanto na contabilidade, todos aqueles que estão dentro da Prefeitura, na saúde, na educação e aqueles que estão nas ruas, possam receber o que é de direito deles e tem todo o nosso apoio. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, eu também fui presidente desse projeto, né, da Comissão de Orçamento. Como o vereador Cícero disse, o primeiro projeto veio com bastante de erro aí, não culpa o funcionário, tudo bem, errar é humano, mas criticar a gente que a gente está atrasando os projetos, não, porque nós não pode pagar pelo erro de outro, aprovar um projeto aqui errado. Então, a comissão fez primeiro ofício, eu assinei e foi protocolado, a prefeita mandou as respostas, mas como o vereador Cícero diz, vem faltando ainda dinheiro aí nas dotações. Então, na quinta-feira de manhã, é para provar se a gente está atrasando o projeto. Essa casa não atrasa o projeto, essa casa organiza os projetos. Na quinta-feira de manhã, a gente estava aqui fazendo, na segunda, né, vereador Cícero? Foi na segunda, né? Ontem de manhã, a gente estava aqui fazendo mais um ofício para a prefeita consertar os erros do projeto. Ela mandou o substitutivo e a gente está aí hoje já em primeira votação do plenário. Eu votei favorável ao substitutivo aí, voto favorável. Jamais irei atrasar o pagamento de um funcionário, é o que cuida do nosso município, isso é um absurdo. Eu queria mais uma vez aqui pedir para que deixe de falar mentira, porque por que não fala? O vereador está tendo responsabilidade na comissão e consertando o projeto. Para votar com responsabilidade e com transparência. Está muito bacana e os funcionários merecem receber aí seu 13º, seu salário, para passar um Natal, um fim de ano mais tranquilo com suas famílias. E tem meu voto favorável aqui. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Quito, como foi falado aí pelos senhores, né,
nós tivemos aí a reunião de comissão, da qual eu participei, e essa situação não havia sido levantada na reunião. Ela foi, pelo visto, aí, levantada posteriormente. Foi emitido aí um ofício ao executivo, né, pedindo aí a verificação ou adequação aí dos valores, mas eu só gostaria de fazer um pedido. Como eu faço parte da comissão, quando esse tipo de situação, né, acontecer, ou quando esse tipo de medida for tomada, que me comunique também, tá? Porque foi feito aí dois, né, membros da comissão fizeram uma ação, não sou contra, realmente deveria ser feita. A comunicação aí com a prefeitura, né, foi feita aí através do ofício de forma legal, da forma que tem que ser feita, né, só que eu gostaria que da próxima vez eu, enquanto membro da comissão, também fosse comunicado, tá? Pode ser por mensagem ou pode me ligar, mas que me comunique também. Nós tínhamos sim uma reunião mais tarde, né, aí por volta ali das 6 horas, das 18 horas, e eu só acabei tomando conhecimento desse ofício durante essa reunião. Então eu gostaria, só fica aqui o meu pedido, para as próximas vezes, caso isso venha acontecer, que me comunique também, tá certo? E quando os funcionários, agora eu vou falar enquanto funcionária pública, que também sou, né? Sou vereadora, mas também sou funcionária do executivo. O que muitas vezes os funcionários ficam chateados, eu acho que essa é a palavra certa, de terem aí muitas vezes os seus trabalhos expostos, através de publicações aí nas redes sociais, às vezes com uma única palavrinha, né, enfatizando aí projeto com erro, e não explica o contexto desse erro. Então, a comunicação com o executivo para que isso fosse corrigido foi feita da maneira correta através de um ofício. E agora, o que alguns funcionários muitas vezes relatam, né, me vêm falar comigo, é essa situação do seu trabalho, né, muitas vezes acabar sendo exposto para que o trabalho de outra pessoa venha a ser exaltado, né, ou ser comunicado, né, e aí não fica uma situação muito legal. Eu acho que nesse ponto que os funcionários, muitas vezes os funcionários do executivo acabam ficando aí chateados, tendo aí o seu trabalho ou o que estão fazendo, né, se erraram ou não erraram, sendo exposto aí nas redes sociais, tá certo? Mas então fica aqui o meu apelo, viu, vereador, que da próxima vez eu possa ser comunicado, né, das ações feitas aí em nome da comissão, porque no caso me parece que o ofício foi emitido em nome da comissão. Senhor presidente, pela ordem. Muito bem, vereadora Cristiane, peço até desculpa, tudo bem? Mas a intenção foi facilitar os trabalhos, porque a gente já estava aí recebendo áudio e mensagem dos funcionários que nós na comissão, mas só falava o nome meu e do Cícero. Não somos só nós dois pela comissão. Que nós estávamos atrasando o projeto. Nós não estávamos atrasando o projeto, igual eu acabei de falar, a gente estava fazendo um ofício. Então, desculpa aí, tudo bem não ter comunicado a senhora, mas a intenção foi facilitar os trabalhos para a tarde de ontem, igual foi facilitado. E quanto aos erros de projeto, eu já falei aqui, eu não critico funcionário, não, jamais. Errar é humano, né? A gente era assim. Mas eu já falei aqui uma vez e volto até a falar. Eu acho que o erro maior aqui é da prefeita, que sendo uma advogada e assina o projeto com erro para mandar para cá. Então ela poderia analisar melhor e lá mesmo já fazer as correções. Senhor presidente, pela ordem. Primeiramente, também gostaria de salientar, corrigir a vereadora quando ela fala de 2 vereadores que alentaram ao ofício assinado pelo presidente. Inclusive, foi analisado na comissão ontem, e a senhora foi presente, poderia ter visto todo o ofício, geralmente das comissões, assinado e encaminhado pelo presidente.
Então, defender o vereador Quito aí, que fez muito bem, não esperou a reunião de 5 horas, poderia, sim, se ele quisesse estar atrasando, ele esperaria a reunião de 5 horas. Mas de manhã, já sabendo aí do erro, né, fez esse ofício e por isso que eu 15 para as 4 da tarde aí, esse substitutivo já estava aqui na Câmara. Então, a frase de Lenin, que eu até abri aqui na internet, ela resume muito. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Lenin era um comunista italiano, e por isso só eu dava para entender a índole do rapaz. Muitas vezes aqui, como diz o vereador Quito, nós somos acusados na rua. Eu, o vereador Quito, também não fala, a comissão Quito, Cícero Cristiano está atrasando. Não, só acusa a gente. Por quê? Porque existe uma milícia digital que está lá para isso, para acusar os vereadores de oposição. Quem não concorda com o governo tem que ser apedrejado nas redes sociais. E com nome, citando até baixarias, e até desrespeitando o ex-prefeito da cidade também, que foi desrespeitado aí esses dias. Como é desrespeitado aí candidatos, quem tira leite, todo mundo é desrespeitado. Se não tiver com o grupinho, é desrespeitado. Então, assim, muito fácil acusar os outros do que a pessoa é. Então, praxe meu, e não vou manter assim, gostando ou não, meu trabalho é transparente, é direcionado à população, é direcionado aos vereadores, que são meus companheiros de trabalho, mas eu tenho que comunicar para quem paga o meu salário, que é a população. E no vídeo que eu fiz, eu não falei um A de algum servidor. O projeto estava errado, está errado. Por isso que mandou substitutivo, a prova está errada. Agora eu não falei que é nenhum funcionário que errou. Como diz o vereador ali, muito bem falado, quem assina o projeto é a prefeita, só ela que está assinando o projeto. Ela, como advogada e como prefeita, tem responsabilidade de saber o que está assinando. Ou só está assinando digitalmente sem lei. Porque às vezes nem no município está. Então a responsabilidade é dela, como nós falamos aqui, o secretário de saúde, a responsabilidade de assinar as coisas da saúde é dele, como nós vereadores, quando assinamos o documento, a responsabilidade é nossa. Então o projeto foi errado. Aí é muito mais fácil não entender o erro, mas porque foi o Cícero, foi o que tem que acusar eles, fala que eles estão atrasando. E muito está sendo quase não comprado aí, porque sempre as mesmas maritacas do navio que está afundando, que divulgam essas informações aí. Então o projeto realmente veio errado, não tinha como aprová-lo, para não atrasar, né? Foi avisado a prefeitura, nem precisava ter chegado esse ofício lá, mas como é de praxe e regulamentar, o vereador, presidente da comissão, fez esse ofício, foi corrigido, está sendo aprovado, votado. Então, como eu falei, em menos de 30 horas esse projeto está sendo aprovado, votado, e creio que depois de amanhã terá a sua segunda votação. A Câmara é transparente, está sendo filmada aqui. A gente não precisa se esconder atrás de perfil falso no Facebook, não, e nem no WhatsApp. Senhor presidente, pela ordem, eu só quero que fique claro aqui que a minha reivindicação ao presidente é simplesmente hora nenhuma, e se esperasse a reunião, não. Simplesmente só que me avisasse. Poderia, como eu salientei, que poderia ser feito aí por mensagem, através do grupo aí que nós temos aí da Câmara, ou através de mensagem privada, ou até mesmo me telefonar. Hora nenhuma estou achando ruim do ofício ter sido encaminhado à Prefeitura, não. Simplesmente reivindico que todas as decisões tomadas em nome da comissão, que me sejam, que eu seja avisado. Simplesmente isso. Senhor presidente, na ordem, eu já falei bastante sobre esse projeto quando ele chegou na casa, e hoje na primeira votação dele eu vou falar o que eu penso a respeito dele, já até para valer para a segunda votação. Não devo falar mais dele, a não ser que apareça algum fato novo. Esse projeto, o projeto que eu voto ele a favor com o coração, porque é a única maneira que tem os servidores não passar o fim do ano sem dinheiro. Eu já fui servidor, hoje não sou, mas tenho parentes lá, e se a gente não aprovar esse projeto, a gente vai estar prejudicando não só os servidores, como também o comércio, todo mundo. Como vai ter as festas de fim de ano?
Esse é o lado do coração que faz eu votar a favor desse projeto. Mas a minha razão como administrador de uma pequena empresa era de não votar esse projeto. Por quê? Agora eu vou por quê. A gente já tinha aprovado no orçamento do ano passado a folha de pagamento do ano inteiro. 12 meses mais o 13º e o terço de férias. Pois bem, a prefeita inchou demais, a prefeitura se gastou demais, principalmente com gente, funcionário que nem é daqui, gente que só vem pegar o dinheiro do povo do Melo e gastar fora. Aliás, até a prefeita é assim, porque ela não mora aqui, ela mora no Jardim do Globo, quando assim. O secretário de governo também não mora aqui. O secretário de comunicação também não mora aqui. Assessor de contabilidade também não é daqui. Então, os cargos altos, ainda tem mais, os cargos altos que realmente pegam a grande parte do dinheiro, não é daqui. E não traz lucro para Desterro do Melo. Mas como você não vota contra um projeto que a maioria de salário mínimo, salário pouco? Como essas pessoas vão ficar sem dinheiro no fim do ano? Mas como dizia, a prefeita acabou com o dinheiro até novembro, administrando mal e enchendo de dinheiro pessoas que não são daqui, se extrapolou os gastos e agora vem pedir socorro para a Câmara, para a gente tirar dinheiro de área que podia estar servindo a população, porque, para ficar bem claro, quando você pega a suplementação, você está tirando de um lugar e jogando para o outro. Então, aqui, ó, para pagar a gente de fora, que é os que ganham muito, a gente está aprovando aqui, ó, a gente está tirando. A população está ficando mais sem remédio, a população está ficando mais sem serviços essenciais, está abrindo mão de muita coisa. Mas precisamos pagar os trabalhadores da prefeitura por causa de gastos irresponsáveis. Quase 1 milhão com festa e um monte de coisa dessa. E aí? Então eu voto a favor, mas se a prefeita pegar uma empresa muito rica, tipo uma Unilever, uma Friboi, uma coisa grande, e administrar da forma que ela administra, vocês podem ter certeza, quebra com 3 meses, porque ela não sabe administrar. Eu duvido que ela leve a vida pessoal dela, o dinheiro dela, do jeito que ela administra a prefeitura. E fica aqui o meu posicionamento. Senhor presidente, pela ordem, vereador Bijuno, acho que o senhor se equivocou. Esse projeto ele está sendo votado aqui por excesso de arrecadação e não por anulação de fonte. Se não tivesse tantos gastos durante o ano, poderia estar gastando esse dinheiro investindo na população, em obras, asfaltamento, remédios que estão faltando, consulta, exames, já teria pago as nossas emendas, coisa que não fez, dispensado professor de não sei o quê, de mais um monte de coisa ainda. Senhor presidente, pela ordem, defender tecnicamente o vereador Júnior, faz parte da comissão de orçamento, o excesso de arrecadação foi previsto em 2022, né? E há meios contábeis de você prever o excesso de arrecadação, como a própria prefeita nos mandou em anexo aqui, excesso de arrecadação até dezembro. Vossa Excelência como administrador, como outros aqui nós também já administramos e somos, sabemos que se você tem um excesso de arrecadação, você já pode mandar um planejamento maior para o ano que vem, ela não mandou. Então, assim, defender o excesso de arrecadação é do dinheiro que vem do governo federal e baseado nisso que vai cair, ainda está esperando que caia esse ano, que veio esse projeto. Então, sim, faltou planejamento. Vereador Cícero, o senhor poderia me falar dados sobre o excesso de arrecadação? Porque na boca do povo, a prefeitura é vítima
de que não está vindo dinheiro. E os números que o senhor nos apresenta provam o contrário. Então, no caso, a prefeitura está mentindo? Senhor presidente, pela ordem. Vou até usar o que a prefeita nos respondeu em ofício. Previsão de arrecadação desse município, de receita, para até o final de dezembro, em torno de 15 milhões de reais. Só vindo aí de recursos, né, não vinculados a impostos, aí, principalmente recursos federais. Eu estive lá na CNN, não postei, não deveria postar, dados com relação a isso. O governo federal atual, ele está socorrendo os municípios, tanto com a recomposição do ICMS como a recomposição do FPM, para que este ano as cidades não recebam um valor inferior ao ano passado. Dinheiro não falta, falta gestão. Senhor presidente, pela ordem aí, eu vou deixar minha manifestação também em relação ao projeto de lei. Bom, o que são pontos que eu acho interessante aqui destacar, né? Primeiro, realmente, essa diferenciação do que a lei fala da suplementação. Eu fui questionado, creio que como assim os demais vereadores aqui da casa, por servidores do município, alguns perguntando, e aí, vocês vão liberar o dinheiro lá para pagar, não vão? Né? E às vezes também as próprias falas dessa Câmara levam a crer que nós estaríamos liberando dinheiro. Né? Não é essa a situação. Eu quero dizer aqui que passei pela mesma situação aqui, no mandato da prefeita Márcia Amaral, por volta de 2013, 2014, em que a Câmara da época havia feito o absurdo de liberar 5% de suplementação, tentando engessar, né, o trabalho dela, tentando justamente aí, não deixar que ela fizesse o que era necessário dentro do orçamento. Eu trabalhava com ela, era conselheiro da administração na época, com muito prazer, apesar de trabalhar de forma específica na administração. E quando esse problema chegou para nós lá, da folha de pagamento, eu creio que todos os servidores aí do município de Carreira vão se lembrar desse fato. Eu lembro muito bem que eu falei com o prefeito. Prefeito, tem dinheiro? Tem. Bom, então é problema da Câmara, não é problema da Prefeitura. A Prefeita simplesmente chamou todo mundo, colocou o saldo das contas na tela, humilhou a Câmara naquela época, né, porque realmente a Câmara estava fazendo uma jogada política, né, e não pensando até nos servidores. Falou assim, o dinheiro está aqui. Né? Se vocês quiserem receber, vocês peçam uma autorização lá na Câmara, então. No outro dia, a Câmara votou o projeto de lei com a suplementação e resolveu o pagamento de todo mundo. Por que eu estou relembrando esse fato? Né? Hoje, eu estou aqui na Câmara, sei da situação da Câmara, mas há uma diferença dessas duas datas. Justamente, à época, o dinheiro estava em conta, depositado, e aqui nós estamos trabalhando com uma expectativa de direito. A Câmara, nesse sentido, então, e respondendo, inclusive, aos servidores que me perguntaram, não adianta, nós não liberamos dinheiro. Nós sequer, e vou falar isso com propriedade, a não ser que seja por uma minúcia muito grande, eu creio que nenhum vereador aqui sabe qual que é o saldo de cada conta que tem na Prefeitura. Ou seja, a gente tem controle da execução orçamentária, a gente não tem controle realmente dessa questão do dinheiro, do valor que está lá. E isso tem que ser justamente demonstrado aqui, deixado muito claro para a população. Então, respondendo a quem me perguntou, não, nós não estamos aqui liberando 1.200.000 em dinheiro, não. Esse dinheiro, ou ele já está na conta da Prefeitura, ou ele vai ter que chegar até o final de ano. E aí vem essa diferenciação do que é uma suplementação por anulação ou pelo excesso de arrecadação. Data vênia, o vereador Cícero falou, mas o excesso de arrecadação ele não foi previsto no ano passado. O que foi previsto no ano passado
é o orçamento, em torno de 21 milhões e qualquer coisa aí, para esse ano. Esse excesso de arrecadação justamente é quando você enche a caixa d'água e ela transborda. É o que vem a mais do que o previsto. Então, dentro do orçamento do ano passado, foi previsto aí, o que está inclusive no ofício aqui, dentro da arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, do CMS aí, cerca de 14 milhões, 15 milhões, 14 milhões 846. Isso já está na conta da Prefeitura. Eu chamei a atenção aqui no meio do ano, a Prefeitura já estava com cerca de 19 milhões de empenho. Existem outras questões, existem questões de emenda, questões de deputados, outras questões à parte disso aqui. Então, não vou chamar a atenção para a questão do que já está empenhado, vou chamar a atenção, então, para o que é essa previsão do excesso de arrecadação. Então, ele só vai ser concretizado no dia 31 de dezembro. Porque a última parcela do FPM que vem, né, eu lembro quando trabalhava lá de chegar a parcela do FPM, dia 31 de dar um sábado. E a equipe toda trabalhando, aguardando aquilo ali, né, para poder fazer os fechamentos no sábado, no domingo, né, para poder apurar esses valores e se pagarem as contas. Então, é como você tem a sua conta no banco, você tem o seu dinheiro, e você tem um cartão de crédito, você tem um cheque, né? E você vai gastar do jeito que você quer. O que é a diferença na administração pública, no caso aí? É que esse cheque, esse cartão de crédito, que é uma mera autorização, ele tem que ser dado pela Câmara. Então, o que nós estamos aqui discutindo, vendo, aprovando e mandando para a Prefeitura, dizendo, ó prefeita, beleza, a gente vê que realmente o município tem condições de arrecadar mais 1.500.000, né, é isso que está aqui, o valor superior a 1.500.000 de superávit aí, né, para esse ano, no mês de dezembro. Foi enalteceu o que o vereador Cícero falou. Parabéns ao presidente Lula, então, que conseguiu garantir, porque realmente o FPM, os municípios, vem nessa fase de quebradeira, e se esse dinheiro realmente vai chegar, vai ser garantido aí, o mínimo, inclusive, do que foi pago o ano passado, os cofres do município vão estar cheios, digamos aí, para poder cumprir a obrigação do encher a caixa, do poder pagar os funcionários, e chama atenção, e que esse excesso também, porque não está nesse projeto de lei, mas que ele também sirva ao pagamento, né, dos terceirizados, que sirva ao pagamento dos prestadores de serviço, né, dos fornecedores do município. O que nós temos que acompanhar aqui é que, tomara que no dia 1º de janeiro, não só a folha de pagamento, mas que todas as obrigações estejam aí cumpridas, não na parte orçamentária, mas principalmente na parte financeira. Então fica aqui a minha observação em relação ao projeto. Também eu não vou entrar em outros meandros de discussão dele, prefiro atentar para a parte técnica e atentar para esses detalhes. Por quê? Pode acontecer, inclusive, de não se concretizar esse excesso, que eu, na verdade, entendo que não. 99% do dinheiro realmente vai vir aí como garantia do governo federal. Mas eu estou contando com cartão de crédito, eu estou contando com um cheque, eu não estou contando com dinheiro. E se nós aprovarmos aqui e chegar no Natal, o dinheiro não veio, não vou pagar o servidor. Então que fique bem claro que a Câmara não dispõe, não tem ingerência sobre o dinheiro. Nós fiscalizamos o dinheiro e autorizamos o orçamento. E é isso que está sendo feito aqui hoje. Nós estamos autorizando a prefeita, então, usar o excesso que vai encher a caixa d'água para pagar aí a folha de pagamento desse ano. Muito obrigado. Só para complementar aqui, no pronunciamento do vereador Fábio, que achei brilhante tecnicamente,
Prova é que a Câmara não manda no dinheiro, ela não fica com dinheiro, porque eu acho que ainda tem gente que eles pregam a mentira de uma forma como se ficasse o dinheiro num cofre aqui e a gente jogasse ele pela janela aqui. Prova é que se fosse a gente que tomasse conta do dinheiro, não estaria essa bagunça aí devendo todo mundo. Porque a Câmara tem o orçamento dela, cumpre ele e paga todo mundo em dia. Inclusive está com dinheiro sobrando. Fez reforma, está comprando as coisas, tem um monte de projeto aí e a Câmara está em dia. A gente é responsável por questões de gastos. A prefeita a gente já não pode fazer, porque se a gente tomasse conta do dinheiro, poderia ter certeza que a gente não estaria devendo aradores de terra, a gente não teria contratado um monte de gente de fora para vir ganhar o dinheiro do povo do município. A gente estaria cuidando das pessoas e não jogando dinheiro fora, com um show de 170 mil, o cara cantar uma hora e ir embora, não gastou R$1 no Melo. Isso aí a gente não fez. A gente não fez loteamento particular com dinheiro público, a gente não fez nada desses absurdos. Então se endividou o município, se gastou errado, contratou um monte de amiguinho lá de fora, isso não é culpa nossa. Então, porque se a gente tivesse poder sobre isso, podia ter certeza que a gente não ia deixar. Mas infelizmente a gente autoriza o orçamento. Quem gasta do jeito que quer é ela. Depois ela presta contas ao tribunal e à Câmara, numa futura legislatura. Infelizmente a gente não tem esse controle. Porque se tivesse, não estaria essa bagunça generalizada que é isso do dia. Senhor presidente, pela ordem. Que bom que ficou aqui bem explicado que realmente a Câmara não está liberando valores, né, dinheiro, e sim a autorização para que esse dinheiro seja empregado, seja gasto em determinada situação. Nesse caso, pagamento do 13º e pagamento do salário de dezembro, né? Como foi bem explicado aqui, os valores eles estão sendo depositados ao longo do mês na conta da prefeitura, né? No intervalo, me parece que dia 10, não é isso, vereador Fábio? Dia 10, dia 20 e dia 30. E no mês de dezembro, me parece que tem um valor extra, que chamam de 1%, que para poder complementar aí o pagamento do 13º. Então, em conversa, né, com a responsável pela tesouraria, ela me explicou que esse valor de 1% já havia sido depositado na semana passada e hoje já até me parece que hoje é terça, né? Terça-feira, até ontem já estavam depositados aí na conta da prefeitura um montante de 830 mil, que já cobre então a folha referente aí ao 13º. E o restante dos valores, né, vão sendo aí depositados aí, acredito que o restante do valor vai alcançar aí esse 1.200.000, aproximadamente 1.300.000, né? Deixa eu ver o valor aqui correto. Esse valor de R$1.267.037,12 seja aí alcançado até o dia 20. E o restante aí do excesso de arrecadação ser efetivado, aí que já não entraria mais para a folha de pagamento, sendo efetivado até o dia 30. Então, até gostaria de fazer um apelo aqui também ao presidente, que talvez reformulasse, pedisse aí o responsável pelas publicações da Câmara, e reformulasse talvez o texto, né? Quando nós aprovamos projetos de suplementação, muitas vezes eu acho que fica uma redação um pouquinho confusa, né? Proporcionando aí talvez essa confusão para as pessoas, achando que a Câmara está liberando dinheiro. Não, a Câmara está liberando autorização para o gasto. Quando nós suplementamos uma dotação orçamentária, nós simplesmente estamos autorizando que seja gasto em uma determinada coisa ou outra, né? Então não estamos liberando dinheiro, e que muitas vezes as pessoas estão pensando isso.
né? Que bom aí que ficou claro, né, na fala aí do vereador Fábio, né, essa situação aí do que é a dotação e que nós, no caso aí, só aprovamos a utilização desse dinheiro e não estamos transferindo, nesse caso aqui, valores, ainda nos anteriores também, não estamos transferindo valores aí para a conta da prefeitura. Senhor presidente, pela ordem, o vereador Luiz Júnior tocou numa parte ali que é aborrecido para a população pagar os zaradores de terra, coitado. Todo mundo precisa receber, quem tem suas dívidas, né? Mas o orador de terra, coitado, correndo risco em cima daquele extrator, fazendo investimento, né? Então o prefeito deveria olhar para eles. E eu queria aqui fazer um apelo e um pedido ao presidente para que não se torne atraso nos projetos, no 13º pagamento. Eu quero pedir ao presidente que convoca essa casa, marca uma extraordinária, aí talvez até para a próxima quinta, né? Porque se pudesse amanhã, mas amanhã já não dá 24 horas, talvez para a quinta aí, para a gente estar deliberando esse projeto o mais rápido possível. Muito obrigado. Senhor presidente, pela hora, eu gostaria de parabenizar aí a fala do vereador Fábio, do vereador Júnior, com relação a toda essa técnica legislativa, né? E realmente muitas pessoas entendem e jogam sempre, às vezes influenciados, né? Jogam a culpa nos vereadores. Parabenizar, sempre eu faço isso e não é por chasapismo, é reconhecer o mandato da presidência do vereador Fábio, do vereador Quito e o atual mandato do vereador Jerônimo. Todos eles terminaram o ano no azul, no verde, sobrando dinheiro e tendo feito movimentações, obras e mudanças aqui na Câmara. Parabenizo nossos 3 companheiros de legislatura por, sim, dar uma aula de gestão para a prefeita. Como parabenizo, mais uma vez, o prefeito Donatinho, o prefeito Vitor, o prefeito Carlos Duque, aqui são os prefeitos que nós destacamos na nossa região, né, que estão com seus pagamentos em dia, fizeram o planejamento, receberam o dinheiro. Todo dia que cai dinheiro desse terreno, cai em Alto Luz, cai em Barbacena, cai em Santa Bárbara, só muda os valores por causa do tamanho da cidade. E o vereador Fábio disse aí sobre o atual presidente, o presidente Lula. Realmente, o FPM ele é baseado no aquecer da economia, né, baseado no SMS e outros impostos. Quando a economia está quente, o FPM aumenta. Quando a economia está mais fria, o FPM abaixa. Então, esse ano, uma briga aí entre os municipalistas e o governo para que fosse pago o mesmo valor do ano passado, para que não tivesse diminuição. E a briga foi boa e foi atendida pelo atual governo federal e tem que reconhecer o meu entendimento. Então, o governo federal dá todo o apoio dos deputados e senadores nessa luta, junto com prefeitos aí da CNN. Então, realmente, quem está salvando a prefeita Maiara hoje é o governo Lula. Então, ela deveria até fazer o L. E outras cidades, a gente vê que não precisou desse socorro, que com seu planejamento foi pagando, recebendo, pagando. Eu posso até talvez citar, eu acho que o vereador Fábio não vai se importar, vai até se sentir honrado com isso. Ele mesmo cita a gestão do Vandir Valério lá em Dores, eu conheço pessoalmente, uma pessoa de punho duro, mas que pode ser confirmado pelo vereador Fábio, sempre geriu com sobra a folha de pagamento. Nunca deixou a folha de pagamento ser mexida. Se tinha que pagar em dezembro, já tinha o dinheiro guardadinho para pagar em janeiro. Isso é de parabenizar, porque isso é uma atitude de mas não mais que o prefeito, de um administrador. E nós vemos que nossa cidade não aprendeu com os demais prefeitos e nem com os demais presidentes da casa. Não é culpa dos funcionários, quem gere, quem assina e quem é responsável financeiramente é o prefeito. Quando a gente se dispõe a ser candidato a algo, a gente tem que saber dos prós e contras que tem aquilo. Então, como foi muito dito pelo vereador Júnior, se gastou tanto que hoje a nossa praça está toda escura. Tem a casa do painel fechada ali, até ela só existe porque moradores e pessoas colaboraram com doações, empréstimos. Mas a gente, primeira vez na história, vê a nossa praça escura.
ver a nossa prefeitura escura, entrada pouco iluminada. Nós estamos num ambiente de Natal e a nossa cidade hoje representa o que é esse governo. Um governo triste, um governo escuro, um governo que não traz esperança para ninguém. Então, isso é reflexo de uma gestão, de uma falta de gestão, melhor dizendo, de 3 anos. Nossa Câmara sempre sobrou dinheiro e sim, aí a Câmara devolveu o dinheiro no final do ano, como foi dos demais presidentes, e deve acontecer este ano de novo. E esse dinheiro nunca foi valorizado pelo atual prefeito. O ex-vereador, ex-presidente da casa, o vereador Robson, não estava aqui obviamente, mas quando fez uma indicação para devolver o dinheiro da Câmara, ela não foi entendida. Posso até ser corrigido, mas eu acho que até para comprar aquela van da saúde, uma van boa. E nós, e os últimos 3 presidentes da casa tiveram seus dinheiros devolvidos, mas não tem a real certeza que esse dinheiro foi utilizado como a compra de remédios, como a gente viu lá para fazer o muro do cemitério, foi destinado R$100 mil, não existe esse muro. Hoje a gente vê falta de remédio. O vereador Fábio também na gestão dele destinou recursos na época. A gente lembra aqui, recurso até para comprar a cesta básica, nós lembramos aqui disso. Então, a gente vê que a prefeita recebe o dinheiro, não valoriza quem entrega, mas também não age. E com relação a fazer pressão dos vereadores, é muito mais fácil pressionar os vereadores. Mas, como foi dito muito bem pelo vereador Fábio, épocas distintas. Hoje, nós estamos baseando um projeto aqui a receber. De risco, né? Tem uma nota aí da CNM, até de risco com relação à Lei Federal 2023, de 2023 agora, para o uso desse recurso, é de risco. Nós estamos aqui causando terror, mas se caso realmente não receberem, a culpa não é dos vereadores, é da atual falta de administração do município. E ela sim responderá, como está dito aí no item 4.8 do parecer jurídico. Ainda que aprovado o projeto de lei, como nós estamos fazendo hoje, e a abertura de créditos suplementares estiver concretizada, né, via decreto, efetivando realmente o excesso de arrecadação, sob pena de responsabilidade perante o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e perante o Poder Legislativo, como seu exercício fiscalizatório. O que quer dizer? Se a prefeita não pagar, o Tribunal de Contas vai estar na cola dela e futuramente chegará a rejeição de contas para ela, e eu creio para a próxima legislatura, não para nós, julgar as contas. Então é muito sério isso. Como foi dito pelo vereador junto, foi gasto dinheiro real com muitas coisas abstratas. Hoje se gasta muito com pessoas que não moram no município, que vêm trabalhar aqui. Além de tirar a vaga de alguém que no município poderia estar trabalhando, são pessoas que estão aqui para pegar o dinheiro, virar na represa e ir embora. Enquanto está faltando dinheiro realmente, porque se não tivesse faltando já teria sido pago o 13º, como outras cidades e a própria Câmara. Falta dinheiro não pela Câmara, pela Prefeitura, e nós estamos fazendo nosso papel, estamos dando autorização. E tomara que seja pago o benefício de todos. Ninguém que está aqui, quanto menos, mais pior, melhor. Nós estamos aqui para que os funcionários recebam o que é de direito deles. E, infelizmente, pela primeira vez na história, tem chances concretas de não receber. Como foi dito pelo vereador Fábio antes, tiveram aí turbulências, mas no final foi resolvido e recebeu. Hoje, infelizmente, tem chances reais. Tomara que o governo federal socorra realmente o nosso município, porque não se pode pagar por falta de gestão quem está debaixo do sol e chuva trabalhando no nome do município. Então, coloco em primeira votação o substitutivo número 1 do projeto de lei número 29/2023. Vereadoras e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Um projeto aprovado por unanimidade. Estando esgotadas as matérias desta pauta, declaro encerrada esta reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião, quinta-feira, dia 14 de dezembro, às 19 horas. Uma boa noite a todos.